Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É uma grata satisfação tê-los aqui conosco em mais uma noite de trabalho. Que o nosso querido irmão Moacir abençoe a todos vocês. Que o nosso Mestre Jesus possa derramar sobre nós a sua paz e a sua benevolência. Hoje trazemos o nosso querido irmão Keoni Ranieri, trazendo como proposta para a nossa reflexão da noite as expiações coletivas. O nosso irmão é trabalhador da FEP, não é isso? Trabalhador da FEP, e hoje, e mais uma vez, está nos prestigiando com a sua presença aqui em nossa casa. Antes da nossa prece, para a nossa harmonização, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 101, resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que se lhe rondam às portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Se a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos a plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores, que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Lição 101, Pão Nosso. Vamos agora para a nossa prece, para o início da nossa atividade da noite. Querido Mestre Jesus, querido mentor irmão Moacir, agradecidos estamos por mais essa noite de estudo, essa noite de reflexão, a qual nos acolhe mais uma vez em tua casa. Pedimos aos nossos irmãos espirituais que acolham o nosso irmão que fará uso da palavra, que ele possa ter a inspiração necessária,
a proteção e o auxílio da espiritualidade maior para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que todos aqui, que aqui estamos hoje, para receber essas lições, possamos estar atentos e permeáveis ao que aqui será ministrado. Que o nosso bom Deus, que o nosso Mestre Jesus, que a espiritualidade maior esteja sempre conosco, nos orientando, abençoando e guiando. Que assim seja. Queridos irmãos, passo agora a palavra ao meu querido irmão. Pode ficar à vontade, Raoni, Keuri. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, boa noite a todos. É um prazer enorme retornar aqui ao Moacir para podermos juntos estar diante do estudo evangélico doutrinário de mais um tema proposto. E, aliás, um tema bem atual, né? Quando se fala de expiação coletiva, a gente lembra logo de mortes coletivas, e mortes coletivas traz dúvidas para a gente sobre por que ocorrem e quem está envolvido, por que está envolvido. Mas antes de iniciar o nosso trabalho de hoje, eu queria externar o meu agradecimento a Heloíse pelo convite para estar aqui com vocês. E na pessoa de quem eu externo o meu abraço a todos os trabalhadores do Moacir, e externo o meu abraço a cada um de vocês que está aqui hoje, nesta casa de luz, na casa de Deus, saiu de casa numa sexta-feira para vir aqui, para ter contato com aquilo que é ensinado por Jesus no contato nosso com Deus. Poderíamos estar em vários outros lugares, muita gente está no shopping, muita gente está em festa, sem recriminação a ninguém, cada um tem a sua escolha, mas nós precisamos observar que a nossa vida é tão corrida, cheia de desafios, que muitas vezes nós esquecemos de tirar um momentinho do dia para nós, para o nosso olhar interior e para a nossa conexão com a divindade, porque tanta coisa acontece que muitas vezes não temos respostas. E essas coisas acontecem e muitas vezes nos trazem dor. É um familiar doente, mesmo nós doentes, é um problema social qualquer que nos afeta, que geram dúvidas, que a gente pergunta e que muitas vezes não tem a resposta. E nós fraquejamos. E quando nós nos dedicamos ou nos decidimos, escolhemos vir à casa espírita ou vir a um templo, qualquer que seja ele, nós nos colocamos na situação de reconexão com Deus, que é a finalidade da religião, é o religar, tá certo? Nós, criaturas, com o nosso Criador. Então, o nosso tema já foi exposto aqui pelo nosso querido irmão, o Flávio. Trata-se das expiações coletivas. Esse tema está em uma obra que não faz parte do Pentateuco kardeciano, ou seja, dos 5 livros elaborados por Kardec, que é o livro Obras Póstumas. Esse livro foi confeccionado, foi elaborado após a morte de Kardec, em 31 de março de 1869. E ele contém vários escritos que foram feitos por Kardec ao longo da sua trajetória de elaboração da codificação e que não foram publicados. Então, aqueles que deram continuidade à doutrina após a sua morte pegaram esses escritos e reuniram nesse livro chamado Obras Póstumas, onde temos a abordagem de vários temas, dentre eles as mortes coletivas, ou seja, as expiações coletivas. E é um grande desafio, porque nós temos aí uma grande pergunta a ser respondida: como explicar as mortes coletivas? Como é que as pessoas se reúnem num determinado lugar ou num determinado meio de transporte e de repente todas elas morrem? Ou melhor, como é que todos se reúnem, a grande maioria morre e um escapa, 2 escapam, 3 escapam, um incêndio de um prédio, tá certo? Um acidente num ônibus, uma queda de um avião, como nós vimos recentemente, um avião em São Paulo, que vitimou aí mais de 60 pessoas. Como é que se explica isso? Quando nós não temos conhecimento dos mecanismos de entendimento de como essas leis agem sobre nós, nós ficamos com a dúvida e dizemos muitas vezes que é uma injustiça. Eu tinha meu amigo A, o amigo B, era uma pessoa muito boa, era uma pessoa maravilhosa, como é que ela morreu? Ou então você tem uma criança no avião, como é que uma criança
com 4, com 5, com 6, com 7 anos, às vezes com meses. Como é que ela desencarna, morre numa queda de avião, não fez nada, inocente. E aí vem a explicação que muitas vezes as nossas religiões co-irmãs não trazem. E dizem assim: foi a vontade de Deus. Mas a gente pergunta: Deus quer a morte nossa? Então não foi vontade de Deus. Tem alguma outra coisa que rege tudo isso. E aí nós vamos encadear todo esse entendimento em cima do que Kardec trouxe. E o primeiro entendimento que nós temos que ter é sobre Deus. Quem é Deus para nós? Porque se eu digo eu não acredito em Deus, todos os fundamentos que vão ser explicados e muito do que vai ser falado na nossa vida não tem sentido. Você acredita em Deus? Não. Quem foi que criou isso? Não sei. Mas se você não acredita em Deus, o que é que você está fazendo aqui? Estou sendo castigado. Por quê? Por Deus. Mas que Deus? O Deus criado pelos homens ou o Deus verdadeiro? Porque Kardec vai perguntar para os espíritos. Isso é uma questão que a filosofia humana vem trazendo ao longo de toda a trajetória da humanidade. O que é Deus? Olha a pergunta que é feita pelos filósofos. O que é Deus? Ou melhor, quem é Deus? Se eu digo o que e quem, eu estou qualificando Deus. Porque se eu digo o que é Deus, eu estou dizendo que ele é coisa. O que é isso aqui? Isso é um copo. Se eu digo quem é Deus, eu estou dizendo que Deus é pessoa. Deus é um ser humano e ele não é ser humano. Aí Kardec vai perguntar aos espíritos assim: que é Deus? Não é o que, nem quem, é que é Deus. Então ele neutralizou o entendimento nosso com base na filosofia, para que nós pudéssemos ter uma noção, de acordo com a nossa evolução, do que é o Criador. Que é Deus? Aí os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é inteligência suprema, não tem ninguém mais inteligente do que ele. Porque se tiver, torna-se Deus. Se ele é causa primária, então significa que ele foi incriado, ninguém o criou. Porque se Deus fosse criado por alguém, esse alguém que o criou seria Deus. Essa resposta nos basta? Para muitos, assim, eu não entendi nada do que está aí. Kardec vai mais a fundo e vai desenvolvendo as questões iniciais do Livro dos Espíritos, e vai chegar à questão 4 e vai dizer o seguinte: bom, se Deus é inteligência suprema e causa primária, como é que eu provo a existência de Deus? Aí os espíritos respondem no axioma que vós tendes entre vós: não há efeito sem causa. Como assim? Muito bem. Quem é que criou os animais? Quem é que criou o sol? Quem é que criou o universo? Quem é que nos criou? Não foi papai e mamãe. Papai e mamãe nos deu o corpo. O corpo, que é habitado por um espírito que somos nós. Então, quando nós pegamos a causa, nós vamos atrás então pegamos o efeito, vamos atrás da causa. Se o homem não criou nada do que nos cerca, quem criou? Você pode dar o nome que quiser. Alguns chamam de Buda, outros chamam de não sei o quê, outros chamam de inteligência suprema. Você pode dar o nome que quiser. Deus. Deus. Para nós, Deus. Pronto. Então, pelo efeito, eu tiro a causa, consigo compreender o que é Deus. E aí, nós temos uma outra consequência disso. Bom, se eu não acredito em Deus, qual é a consequência que tem para mim? Muito grande. Se Deus nos criou, Ele nos criou para quê? Para nada? Nós fomos criados o quê? Para curtirmos a vida e ficarmos no paraíso de férias o resto da nossa existência? Então nós temos uma finalidade na nossa vida. E essa finalidade é o resultado da criação de Deus. Todos nós que estamos aqui, hoje, encarnados, com corpo físico, e aqueles que estão aqui desencarnados, têm uma finalidade de vida. E essa finalidade faz com que a gente concorra na obra da criação. Com nossos atos pequenos, humildes, nós vamos ajudando uns aos outros e vamos ajudando o Criador a criar. Por isso que Leon Denis diz que nós somos co-criadores em grau menor. O homem vai criando e vai evoluindo. Observe que nós hoje não somos a humanidade da Idade Média. Não somos a humanidade do século passado. Porque novas coisas foram sendo descobertas, novos avanços morais foram sendo feitos, onde hoje nós não admitimos coisas que existiam no passado. Por exemplo, no passado a mulher era esquecida.
Não era nada, nem votava. Hoje se admite isso? Não. Antigamente você maltratava um animal como se ele fosse uma coisa qualquer. Hoje se admite isso? Não. Porque a nossa sensibilidade como humanidade, como seres, vai evoluindo. Vai evoluindo. Antigamente, se nós nos disséssemos cristãos, acreditamos no que Jesus nos ensinou, nós éramos presos, torturados e íamos para o circo ser queimados. Qual é a sua religião? Tem que ser a religião do Estado. Se nós estivéssemos em Roma, na época dos imperadores do início do século, você é o quê? Cristão? Ok, você está preso, vai ser torturado até que você negue e diga que acredita nos deuses romanos, que são deuses criados pelos homens. Se você acredita no que Jesus falou, você vai ser queimado e morto. Hoje isso não acontece, nem é admissível. Hoje você pode ter a religião que você quiser. Eu sou espírita, sou budista, sou isso, sou aquilo. A religião que eu bem entender, eu tenho liberdade de escolha. Então essa compreensão de Deus me traz uma noção de que eu estou sobre o jugo ou sobre o amparo de um Criador. Tudo acontece de uma forma organizada e com a finalidade. Não acontece por acaso. Muito bem. Como é que Deus nos toca então? Como é que eu vejo Deus? Os Espíritos vão responder na questão 584. Assim, Deus criou leis e Ele não exerce ação sobre a matéria. Se Ele não exerce ação sobre a matéria, alguém tem que exercer, que são os seus enviados, os Espíritos que estão mais abaixo. E a Revista Espírita de 1864 vai dizer assim: Deus nos toca todos os dias, em todos os momentos, pelas suas leis imutáveis. Aí nós perguntamos, onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa? Então Deus foi misericordioso. Ele disse assim: eu vou criar os meus entes amados, a minha imagem e semelhança, e vou colocar um chip em cada um deles, para que eles não esqueçam das leis que regem a sua evolução. Essas leis são imutáveis, não tem privilégio. Eu ser gordo, ser magro, ser alto, ser baixo, ser rico, ser pobre. A lei é igual para todos. O que acontece conosco? Na maioria das vezes, eu, pela minha escolha, decido infringir a lei. Quando eu infrinjo a lei, o que acontece? Perturbação e dor. Perturbação e dor. Então nós temos leis que regem a natureza, que são as leis naturais. E nós temos leis que regem o espírito, que são as leis morais. Nós somos regidos por dois tipos de leis. Quem estuda as leis naturais? A ciência do mundo, a ciência natural. Quem estuda as leis do espírito? As ciências espirituais. Aí o espiritismo vem nos socorrer dizendo: existem leis morais que regem a conduta de todos nós, encarnados e desencarnados. Aonde está isso? Parte terceira do livro dos Espíritos. São 10 leis morais. Quando nós começamos a travar contato com as leis morais, muita gente diz: é muito pesado para mim, não é meu tempo, não é meu momento ainda, não quero. Eu quero curtir as coisas do mundo e me entrego às coisas do mundo. Quando eu me entrego às coisas do mundo, eu entro em desalinho com a lei moral, com a lei de Deus, porque eu sou espírito, eu não sou corpo, mas eu estou agindo como corpo. Eu quero gozar. Então eu começo a infringir a lei. Quando a gente começa a infringir a lei, o que advém disso? A dor. Advém a dor. Se advém a dor, e se as leis de Deus estão escritas na minha consciência, então eu tenho conhecimento dela, não posso alegar desconhecimento. Se isso tem em mim força, eu sei que a minha vida tem que ser pautada em cima daquilo que é divino. Quando eu faço isso, a harmonia entra em meu ser. E aquilo que Jesus nos disse: eu vos dou a minha paz vos dou, não a paz do mundo. Que paz é essa? A paz exterior, que faz com que diante do sofrimento, diante de problemas, todo mundo está em rebuliço e você está em paz. Já observaram, alguém aqui já deve ter tido a oportunidade de observar um ente qualquer, um amigo, ou qualquer pessoa que está doente em estado terminal, e ela tem consciência do que está passando e do que vai acontecer depois, e ela está em paz, está sereno. Todo mundo tribulado: vou perder meu ente querido. Eu tinha um amigo que a mãe adoeceu e foi para a UTI, mas os dois eram muito unidos.
Mãe e filho, ligação eterna, ligação divina. E o filho dizia: se a minha mãe morrer, meu chão desaparecerá, eu vou morrer. Não tenho condições de sobreviver se ela morrer. Ela ficou 28 dias na UTI. Mas ele era espírita, como muitos de nós que estamos sentados aqui professando: sou espírita. Mas espera aí, você não conhece a morte? Não sabe o que é a morte? Sei. Não sabe que depois da morte continua a vida? Sei. Mas eu não quero que ela vá. Não quero. E ele ficou nesse apego durante 28 dias. A mãe estava em coma, não conseguia retornar. E a gente explicando para ele que quanto mais ele se apegava à mãe, mais dificultava a partida dela. E ele não aceitava, não aceitava, não aceitava. E a gente foi conversando, fazendo prece, explicando o passe lá no hospital e tudo mais. Num determinado momento, um belo dia, depois de muita conversa, falei: meu amigo, veja bem, enquanto você fizer isso, você vai estar fazendo com que a sua mãe sofra mais ainda, porque ela está percebendo tudo que você está acontecendo aqui. Só que ela não pode transmitir para você, porque ela está com o corpo imobilizado. Você tem que tomar uma decisão. Aí ele foi, meditou, fizemos orações. Quando chegou o 26º dia, ele reunido, quando nós nos reunimos para a prece no hospital, ele disse assim, chamou os mais íntimos e disse assim: eu vou conversar com a minha mãe em particular. Eu queria que ninguém chegasse lá no local onde ela está, na UTI. Quem entrou na UTI sabe, é gelado e é só daquelas divisórias. Aí foi lá, conversou com a mãe: mãe, eu te amo muito. Eu vou sentir muito a tua falta. Eu sei que eu vou estar arrasado amanhã, porque eu não vou te ver. Mas eu queria dizer para ti que eu te amo muito, que você pode ir embora em paz. O que aconteceu? 3 horas da manhã, a mãe partiu. Vejam, o poder de ligação e imantação magnética que nós temos com nossos entes queridos. Não morre, morre o corpo. Aí eu creio em Deus. Deus tem um ser supremo gerindo tudo isso. Aí vem a segunda pergunta, para nós entendermos o que nos acontece, o que que nós somos. Se eu digo que eu sou o corpo, eu estou dizendo que eu sou um animal e que depois da morte não existe nada. Então, se não existe nada, eu vou gozar tudo que tem nesse mundo até eu cansar. Isso faz de mim me distanciar da lei divina, porque eu sou espírito. Aí vem a pergunta: bom, se eu me considero o corpo, eu não acredito em mais nada. Eu sou o corpo. Mas se eu não acredito que eu sou o corpo, eu sou alguma coisa a mais. Aí Kardec vai perguntar para os espíritos: que é a alma? O espírito encarnado. O que é que nós somos? Espíritos encarnados. E tem gente que diz que tem medo de alma penada. Não entra numa casa mal assombrada nunca. Você tem coragem de entrar numa casa mal assombrada? Não, porque tem alma penada. O que é alma penada? Alma somos nós encarnados. Se você diz ter medo da alma e alma penada, então você não consegue olhar no espelho, porque você, quando olha no espelho, você está olhando para você, e você é uma alma, mas não é penada. Você é uma alma. Aí Kardec perguntar: muito bem, se nós somos espíritos encarnados, que são os espíritos? O espírito é uma essência, uma chama, uma energia. Aonde está isso? Questão 88 do Livro dos Espíritos. Ele foi perguntando tudo que a gente precisa saber. O que é que nós somos? Espíritos. O que é que os espíritos são? Uma centelha. Ora, eu e os espíritos somos da mesma essência. Qual é a diferença entre eles e eu? Eu tenho um corpo físico hoje e eles não têm. Eles têm um corpo espiritual fluido chamado perispírito. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, quando nós morremos, esse corpo se deteriora, é absorvido, seus elementos, pela natureza. Mas o corpo espiritual que nós temos permanece vivo, envolvendo o espírito. Por isso que é perispírito, é o que está em volta do espírito. Esse perispírito, ele é fluídico. Muitos de nós não vê. Tem alguns que têm o dom da vidência e vê, mas muitos não veem. Mas nós continuamos existindo como individualidade. A morte não existe, morre o corpo. Então nós e os espíritos somos da mesma essência. Por que eu tenho medo então de espírito? Porque criou-se na cultura popular essas ideias equivocadas de que espírito dá medo, espírito mete medo. E nós temos muitas vezes pessoas que veem o espírito,
e veem espírito na situação em que eles estavam quando estavam aqui, porque nós somos os mesmos do outro lado, da mesma coisa somos aqui. Se formos bons aqui, continuaremos sendo os bons do outro lado, mas se nos equivocamos aqui, nós vamos continuar equivocados do outro lado até que nos esclareçamos. Então nós compreendemos que nós somos da mesma essência do Espírito. Aí Kardec vai perguntar, muito bem, se eu sou um Espírito encarnado, o que é que eu era antes? Um Espírito. Ele vai perguntar isso na questão 134A, que era a alma antes de encarnar, um Espírito. Veja, a gente era Espírito, essência, encarna, tem um corpo. Quando a gente morre, a gente volta a ser o quê? Espírito, e nós, a maioria, tem medo de morrer, acha que vai ficar aqui um longo tempo, queria ficar aqui para toda a eternidade. Essa casa nossa não é a casa definitiva, é a casa temporária. Quando eu compreendo isso, eu sei que o processo morte para mim não é doloroso e nem temeroso, ele é apenas um processo de mudança. Aí Kardec vai ficar assim, muito bem, se eu antes era espírito, se eu hoje sou espírito encarnado, quando eu morrer eu vou ser o quê? Aí vai perguntar na questão 134B, tu volta a ser espírito. Vejam que coisa interessante, que muitas vezes trazem dificuldade para a gente. Eu era espírito, estava lá, planejei encarnar, vim para cá, encarnei, agora eu tenho medo de voltar para lá. Medo, porque quando a gente vem, o esquecimento toma conta de nós, para que a gente possa evoluir. Como eu não me lembro do que eu fui antes, eu tenho medo do que vai acontecer depois. Mas quando eu conheço, através de uma doutrina que diz que a morte não existe, esse medo desaparece, porque eu sei que depois que meu corpo morrer, eu continuarei sendo eu, individualidade, e vou encontrar todos aqueles entes amados que me precederam, pai, mãe, tio, mãe, avô, avó, os filhos que às vezes partem primeiro, os netos e quem quer que seja, eles apenas estão em outra dimensão, diferente da nossa, e muitas vezes estão do nosso lado, conversando conosco, nos intuindo, nos auxiliando, e nós não escutamos, porque não temos ouvido de ouvir, nem olhos de ver, estamos cegos, ligados na matéria. Eu acordo de manhã, estou preocupado com o trabalho, estou preocupado em ganhar, estou preocupado com isso, com isso. Eu tinha veja, um pai de um amigo meu me sensibilizou muito também, um exemplo muito característico. Ele falava assim, eu vou trabalhar, porque quando eu me aposentar eu quero gozar a vida. Eu ouvi muito isso dele. Ouvi muito. Eu vou trabalhar. Ele passou 47 anos trabalhando, juntou dinheiro, comprou uma casa boa, comprou um carro bom, comprou uma casa fora do país, comprou não sei o que, foi. Quando ele chegou aos 47º ano que ele se aposentou, agora ele fala assim, eu vou gozar. O que é que aconteceu no 48º ano? A esposa adoeceu. Tudo que ele juntou, agora o foco era curar a esposa. Gozar, relativo. Ele vai gozar tudo que ele juntou, mas agora com outro foco. Não é gozar as coisas da matéria, é gozar as coisas agora do espírito, olhar para a esposa. E passou anos cuidando da esposa. Quando a esposa desencarna, quem adoece? Ele. Perceberam a ilusão do mundo? Não compreendi as coisas que foram ensinadas. Vivi para o mundo, vou gozar o quê? Porque nós somos espírito, e o espírito não é do mundo. Se não é do mundo, as coisas do mundo são passageiras e transitórias, são concessões divinas para a gente usufruir. Eu sou usufrutuário. Se eu não usufruo bem, essas coisas saem de mim e passam para outro. E é o que acontece a maioria das vezes. Às vezes nós desencarnamos, vemos pessoas desencarnarem que morrem muito ricas, mas apegadas às coisas materiais, fica preocupado com a herança, fica do outro lado e diz assim, você não vai vender minha casa, não venda meu carro, a minha fazenda, nem pensar, se você vender eu te mato. Mas ele está do outro lado, ele pode agir aqui? Não. O que acontece com ele? Está sofrendo do outro lado a dor moral de tentar interferir aqui e não conseguir, porque quem ficou aqui é que vai gerir tudo e fazer o que quiser. A missão dele foi cumprida, vai alçou para outro nível, mas ele fica ligado com as coisas da terra, as coisas do mundo. Pois muito bem, aí nós vamos observar que nós, quando estamos aqui, nos ligamos muitas vezes ao errado e infringimos a lei divina. E nós não infringimos a lei divina quando encarnamos, às vezes sozinho. Aí nós temos círculos de comprometimentos
que são interessantes. Quando eu estou sozinho e eu erro, eu errei sozinho. Mas eu vivo dentro de uma família. E eu posso errar dentro da família. Eu posso ser um mau pai, eu posso ser um mau esposo, eu posso ser um mau avô, e eu erro dentro da família. Se esse erro na família tem comprometimento de mais alguém, então é um erro coletivo. Por exemplo, nós temos aí, vemos na mídia, essa mídia sensacionalista. Às vezes pai e mãe se juntam para matar o filho. Ou o filho se junta com o irmão para matar o pai e a mãe. É um erro coletivo. E tem o erro meu dentro da sociedade a qual pertenço. Nós hoje fazemos parte da sociedade brasileira. Se eu erro dentro da sociedade brasileira com outros brasileiros, eu me comprometo com esses outros brasileiros. Então eu tenho um comprometimento individual e tenho um comprometimento coletivo. E esse comprometimento coletivo, essa infração à lei divina, ela tem que ser corrigida coletivamente, se eu errei coletivamente. Perceberam? Olha que coisa interessante. Quando eu vou trabalhar, eu trabalho numa empresa, mas eu não trabalho sozinho. Eu trabalho numa equipe. Se eu sou líder e influencio todo mundo a cometer um ato errado, por exemplo, roubar, todo mundo do grupo é cúmplice, está comprometido com aquele ato. Se eu sou um governante e eu estou governando o meu país e coloco o meu país numa guerra por interesse meu, todos aqueles que sofrerem em função do meu interesse e todos que me ajudaram a fazer essa guerra serão cúmplices do meu ato infracional à lei divina. Isso implica o quê? Que na hora de eu me reajustar, além de eu me reajustar como indivíduo, como ser individualizado, eu vou ter que me reajustar coletivamente. E aí vejam coisa interessante. Aí nós começamos a entender essas expiações coletivas. E eu vou contar um caso para vocês aqui, que traz exatamente esse exemplo, para a gente entender. Eu sou espírito, eu trabalho coletivamente e eu vou morrer. Mas morte, o processo morte, ele existe de vários tipos. Tem a morte natural, que é o esgotamento dos órgãos, da energia dos órgãos do corpo físico, que se esvaem e chega o tempo previsto e você morre. Tem a morte prematura, tem a morte violenta, tem a morte programada, aquela que você reencarna com o tempo programado e você desencarna. Por exemplo, uma criança vem até os 7, 8 anos, desencarna porque completou a missão dela e retorna. A família sofre, mas tem uma finalidade, aquela morte. Mas tem a morte coletiva. E essa morte coletiva, ela precisa ser compreendida. O evento morte precisa ser compreendido. E aí Kardec vai nos socorrer, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, explicando que para a gente compreender isso, nós precisamos desenvolver uma crença, uma fé. O que é a fé? É fides, fidelidade da criatura com o Criador. Como é que eu vou ser fiel ao meu Deus, dentro da compreensão de todas essas leis que nos envolvem? Buscando pela inteligência como é que essa lei funciona. Aí ele vai dizer lá no capítulo 19, assim, ó, a fé necessita de uma base. E essa base é a inteligência perfeita. Inteligência é um atributo do espírito. Não é atributo do corpo, não é do meu cérebro, é atributo do espírito. Muito bem, daquilo que deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Por isso que o espiritismo saiu daquela fase dos efeitos físicos e veio para a fase da compreensão sem efeito. Porque se o espírito hoje se materializasse agora aqui na frente, aqui no Centro Moacir, muita gente ia acreditar e outros iam dizer, isso é um milagre. Ou muitos iam sair daqui correndo. Eu vi o espírito. Mas nós não somos espíritas? Sim. Você viu o espírito materializado. E daí? O que é que aconteceu ali? Milagre. Eu sei explicar aquilo ali? Não. Se eu não sei explicar, aquilo é sobrenatural, desconhecido para mim, então é milagre. É o que acontece com todas as religiões co-irmãs. Nós temos na doutrina uma explicação. O nosso corpo fluídico se adensa, se torna mais grosso, e ele faz como vapor, quando vapor na chaleira, quando está fervendo. Nós, como observamos o azinho saindo da chaleira, o Espírito faz isso, ele adensa, e a gente torna-se visível para o nosso campo visual.
Então eu consigo explicar pela doutrina. Se eu não tenho conhecimento, não tenho fé raciocinada, eu vou entrar na fé cega. E a fé cega, o que disserem para mim, eu acredito. É isso, isso e isso. Eu estudei? Não. Então ele está dizendo, ele é mais inteligente, então eu acredito. Isso é o que a doutrina combate, porque é uma doutrina de liberdade. E aí nós vamos compreender que esse processo morte, ele é natural e ele é democrático. Ninguém aqui vai escapar da morte. Ninguém. Nem branco, nem preto, nem alto, nem baixo, nem rico, nem pobre. Todos nós, num determinado momento, vamos voltar ao plano espiritual. Vamos passar por esse processo morte. Agora, eu quero saber, eu acredito, eu sei o que é o processo morte, eu tenho medo da morte? Tenho. Se eu tenho que me instruir para saber o que ela é. Para quando chegar o momento, eu não temer, mas eu passar pelo processo da compreensão. Muita gente diz, eu não quero nem saber disso. Quando chegar o momento, eu me vejo com ele, me vejo com a morte. Só que vai chegar o momento que muitas vezes nós não sabemos qual é. Alguém sabe aqui quando vai desencarnar? Ninguém sabe. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos, pode ser no instante seguinte. Então eu tenho que estar preparado o tempo inteiro. Como é que eu me preparo? Estudando a doutrina. Eu vou estudar, porque na hora que aconteceu, eu já sei. Nessa hora vai acontecer isso, eu vou entrar em prece, eu vou pedir para o meu guia me auxiliar e eu vou entrar no processo de compreensão, processo de torpor, eu durmo aqui e acordo do outro lado. Pronto. Compreendi o processo morte. Aí eu começo a entender que a morte, por ser uma lei geral para todos nós, ela atinge-nos, quer nós morramos individualmente, quer nós morramos coletivamente. Não tem diferença. Só tem diferença o princípio como aconteceu, ou individual ou coletivo. E aí nós vamos entender como essas pessoas se reúnem para acontecer esses acidentes. Vejam, no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, tem um relato de uma tragédia dessas, que reflete muito bem, exemplifica tudo isso que a gente vê. No ano 177 da nossa era, em Roma, reinava Marco Aurélio, imperador romano. E ele estava perseguindo todos os cristãos. Você era descoberto como cristão, era preso, torturado, e era levado ao circo para ser entregue aos leões, ou para ser queimado vivo, ou para ser despedaçado pelas bigas com os cavalos. Um certo general foi visitar uma determinada região romana, e os governantes dessa região, sabendo que esse general era muito importante e considerado pelo imperador, resolveram dar uma festividade, uma recepção à altura desse general. E o que é que eles fizeram? Vamos queimar no circo os cristãos. Se reuniram na cidade, o governante reuniu cerca de 1000 pessoas que estavam sob o seu comando e mandou ir a todas as casas da localidade, prender todos aqueles que tivessem alcunha, conhecimento de ser cristão. Então eles prenderam crianças, velhos, mulheres, idosos, doentes, prenderam todo mundo e levaram para o circo. No dia que o general chegou, todas aquelas pessoas foram queimadas vivas. E quem não foi queimado, quem sobrou, foi colocado amarrado em cavalos que iam para um lado e para o outro para ser despedaçado. Para toda assistência no circo assistirem esse espetáculo horrendo de destruição de seres humanos. O que é que aconteceu? Todos esses espíritos que promoveram isso daí morreram e reencarnaram em outros lugares do nosso planeta. Morreram, reencarnaram, morreram, reencarnaram, morreram, reencarnaram. 1800 anos depois, todos esses espíritos reencarnaram e se reuniram num único lugar, que foi Niterói, no Rio de Janeiro. Em 17 de dezembro de 1961, um circo americano, chamado Gran Circo, fazia sua apresentação no Rio de Janeiro, e na matinê, mais de 3.000 pessoas foram assistir o circo, foram assistir os eventos que a gente assiste no circo. E num determinado momento, uma das trapezistas grita, fogo! Em 10 minutos, o fogo tomou conta de tudo, destruiu tudo.
inclusive ceifando várias vidas. Várias pessoas, inclusive a maioria crianças, morreram queimadas. E olha que coisa mais grave, o único hospital da localidade estava fechado porque não tinha condições de manter-se aberto, condições de infraestrutura. Aí vão perguntar, por que essas crianças morreram? Por que essas pessoas morreram? Quem eram essas pessoas? Aquelas mesmas que há 18 séculos atrás reuniram os cristãos para serem queimados no circo. Pergunta é, como é que eles se reúnem? O Espiritismo diz, ligação magnética, atração magnética. Você é atraído para aquele local. Por que que no voo da Voa e Paz, uns embarcaram e outros não? Ligação fluídica, reúne todo mundo. Todos aqueles que infringiram a lei da mesma maneira, coletivamente, e que precisam se ajustar com a lei, se reúnem magneticamente naquele local. Quando estão reunidos, acontece o evento. E aí, muitas pessoas dizem, criança morreu, mas um jovem, médico, isso, aquele, aquilo outro, estão na flor da idade, mas eles ali, naquele momento, cumpriram a jornada deles, que é temporária. Eles vieram até um determinado momento, quando chegou o momento de voltar, a escolha feita foi, vamos voltar resgatando coletivamente aquilo que nós fizemos no passado, porque tudo que nós fazemos fica registrado no nosso perispírito, que é o corpo espiritual. Nada que a gente faz de infração à lei passa em branco. Pode passar pela lei do homem, pela lei divina não passa. A gente tem que se reajustar. E aí vem socorro nosso, a doutrina. Como é que se processa? Muitos de nós, quando está encarnado, comete equívocos. Nesses equívocos nós podemos nos arrepender aqui e já começa o processo de reparação. Se eu não me arrependi aqui, eu vou fazer isso no plano espiritual, porque quando eu perco o corpo físico, eu entro no acesso da liberdade, do conhecimento, da compreensão muito maior do que quando encarnado. E lá, percebendo que eu cometi equívocos aqui, entra o remorso, entra a dor moral, entra a perturbação. Enquanto eu tiver com remorso e com a culpa, a minha mente não está liberada para o processo evolutivo. Quando o arrependimento se faz, a minha mente se libera e eu começo a entrar no estado de harmonia e de volta para recuperar. Mas o processo não é só arrependimento, é a expiação e a reparação. Então eu volto, eu estou no plano espiritual, cometi o equívoco, o erro. Eu encarno e eu tenho que expiar. Aí nós temos na doutrina o que é expiação. Expiação é o sofrimento que depura, que limpa a nossa alma. Mas não é o sofrimento provocado por Deus, é o sofrimento provocado por nós mesmos em épocas passadas. Mas não basta só eu expiar, eu tenho que reparar. Aí vem a misericórdia divina, porque a misericórdia divina não é lei de talião, é misericórdia, é amor, lei de justiça, amor e caridade. Então vem a misericórdia. Então eu posso escolher reparar do mesmo jeito que eu provoquei, eu posso reparar acolhendo aquele que eu desajustei, ou ajudando-o. E dependendo da minha conduta aqui, esse meu trabalho de reparação vai sendo atenuado. Na Revista Espírita, 1864, tem um caso interessantíssimo. Um trabalhador francês, trabalhando aquelas máquinas, num determinado momento, se descuida e perde um dedo. Ele era espírita, aí vai para o centro espírita e pergunta para o guia: mas eu sou trabalhador, tenho 10 filhos, e eu perdi um dedo, por quê? Aí o guia diz: meu filho, você devia dar-se por satisfeito e agradecer a Deus, porque no teu planejamento estava previsto perder um braço, mas como tu encarnaste e fizeste o bem, as tuas faltas foram atenuadas e tu só perdeste um dedo. Não é lei de talião. Emmanuel foi desafiado nisso também. Chico Xavier, através do Emmanuel, escreve no livro Pede Licença, capítulo 19. Perguntam para ele: por que as pessoas, se Deus é soberanamente justo e bom e nos ama,
por que que ele permite que pessoas inocentes, olha a pergunta, sejam ceifadas suas vidas em locais fechados, como um incêndio, por exemplo? Ele fez a pergunta em virtude daquele incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo, lembra? Que tem inclusive um livro do Chico. Por que que as pessoas confinadas ali não podem se salvar? São pessoas inocentes. Aí Emmanuel vai dizer, muito bem, Deus realmente é soberanamente justo e bom, não há dúvidas disso, e Ele é misericordioso e nos ama, mas nós, quando retornamos à parte espiritual, fazemos um balanço do que cometemos aqui embaixo, e quando nós fazemos esse balanço, nós percebemos que cometemos diversos erros, diversos equívocos, e muitas vezes equívocos coletivos, e esses erros coletivos precisam ser reajustados. E nesse momento, todos aqueles que passaram pelo erro coletivo pedem a divindade a oportunidade de reencarnar para se recompor com a lei. E por força do destino, veja, ligação magnética, essas pessoas são reunidas no local onde foi planejado o desencarne coletivo para o reajuste. Dentro daquela escolha da reparação, lembra? Posso escolher sofrer a mesma coisa, ajudar de outra forma ou acolher quem eu prejudiquei. E Chico vai mais além. Ele diz, geralmente, esses casos acontecem em grupo porque as pessoas precisam passar pela prova do desencarne, a prova da morte. Não vai morrer de qualquer jeito? Vai. Mais cedo ou mais tarde? Vai. Então você vai passar pela prova da morte. Aí a importância de que eu compreenda o processo morte. Porque quem fica vai sentir a partida de quem foi, não vai? Vai, mas se quem fica está confortado pela fé raciocinada, ele sabe que aquele momento chegou para aquele nosso irmão, mas que ele não vai desaparecer, ele continua vivinho e nos amando do mesmo jeito. É questão de tempo para que eu me reúna com ele. Aí você, mas quanto tempo? 20 anos, 30 anos, mas o que são 20 anos, 30 anos para o Espírito? Nada. Veja, gente, nós hoje estamos aqui, quantos de nós olha para trás e diz assim, meu Deus, hoje eu estou com 60 anos, eu me vejo há 18 anos atrás, nossa, eu estou com 60, já estou aposentado. O tempo passou e eu nem percebi. O jovem acha que vai ficar jovem a vida toda, mas daqui a 30 anos, olha para, meu Deus, eu tinha 18 anos, olha para mim agora. Minha mãe diz assim, meu filho, não olhe para mim não, porque hoje eu pareço um maracujá. Eu falei, mas a senhora quer que eu olhe a senhora corpo ou a senhora espírito? Porque o corpo se deteriora, mas o espírito continua lindo. Maravilhoso. Leon Denis vai explicar exatamente essas mortes de criança. Eu trouxe o caso das crianças, porque muitos vai dizer assim, mas criança, está com 4 anos, 5 anos, 6 anos, por que morre? Aí nós vamos nos socorrer, um Leon Denis no livro Problema do Ser, Destino da Dor, capítulo 10, Morte. Aí ele diz assim, ó, a existência interrompidas prematuramente, por causa de acidentes, é que chegaram a seu termo. Aquele espírito encarnou só para viver aquele tempinho. São, em geral, complementares a existências anteriores, truncadas por causa de abuso e excesso. O livro do Espírito diz, essas mortes servem de ensinamento para os pais e para o espírito, porque o pai, quando perde uma criança, não se conforma, mas ele encontra força, se compreende, para trabalhar em prol de outras mães, de outros pais que sofrem a mesma coisa que ele, porque sabe que a morte não existe. Aí ele continua, sucede que os seres humanos que devem dar essa reparação se reúnem num ponto pela força do destino, mesma coisa que Emmanuel falou, força magnética, para sofrerem numa morte trágica as consequências de atos que têm relação com o passado anterior. Ora, se uma criança desencarnou em tenra idade, ela fez alguma coisa nessa encarnação? Não. Se não fez, qual a causa da morte dela? Porque eu tenho um efeito, morte. Qual é a causa? Está nessa encarnação? Não. Se não está nessa encarnação, está onde? Para trás. Em algum momento atrás. Porque não existe nada sem uma justificativa. Lei de causa e efeito. E aí a doutrina vai nos trazer toda morte coletiva está embasada, protegida pelo menos por 4 leis. Uma é a lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras. Lei de causa e efeito. Nós temos uma outra lei importantíssima, lei de destruição. Essa é uma das leis que regem a nossa vida. O que é a lei de destruição? Lavoisier descobriu essa lei em 1775. Ele dizia assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Aí os espíritos vão dizer para Kardec, ele vai perguntar, o que é a lei de destruição? O que vós chamais a lei de destruição, nada mais é do que uma transformação. O que é destruição para vocês é uma transformação, porque tudo precisa se degenerar para depois nascer de novo e se regenerar. Lavoisier, 1775, descobre uma lei natural. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em 1857 os espíritos vão trazer, muito bem, lei de destruição. Nosso corpo se destrói? Se destrói. Por quê? Porque está submetido a uma lei. Que lei? Lei de destruição. Essa lei universal tudo se destrói. E essa destruição é uma transformação. O nosso corpo é formado por átomos, e esses átomos já existiram, já compuseram outros elementos, outros corpos. E quando nós morremos, eles vão constituir outros corpos. Mas nós somos espíritos imortais. Aí a confusão que muitas vezes nós, por desconhecimento, fazemos. Eu sou o corpo, se eu sou o corpo, eu morro com a matéria. Mas se eu sou espírito, eu não morro. Outra lei, justiça, amor e caridade. Se a lei de justiça, amor e caridade, eu sou espírito, Deus não castiga. Se Deus não castiga, quem castiga abaixo de Deus a nós? Ninguém. Aí vem a teoria do pecado, que muitas religiões colocaram na nossa mente. Se eu errei e infringi a lei de Deus, eu tenho que ser castigado. Eu não cometi o pecado? Cometi. Não tenho que ser castigado? Tenho. Aonde está escrito isso? Na lei divina? Em lugar nenhum. Porque o pecado, o nome pecado, tem sua origem no hebraico. E no hebraico, pecado vem do grego pekatos, ou de nabi em hebraico, que significa errar o alvo. Errar o alvo. Quantas vezes a gente erra o alvo? Várias vezes não erra. Às vezes eu estou com o Flávio aqui, ele fala comigo e eu respondo grosso com ele. Errei o alvo. Eu agredi alguém, errei o alvo. Mas eu não posso acertar? E às vezes eu posso nem errar. Então não pressupõe castigo. Quem colocou isso na nossa mente? As nossas religiões co-irmãs. Por quê? Porque esse foi instituído que na terra tira um representante de Deus. E esse representante de Deus tem o poder de perdoar ou castigar. Ou seja, você está perdoado, vai para o céu. Você está castigado, vai para o inferno. Aonde fica o inferno? Onde fica o inferno? Não existe. O inferno pode ser aqui, na nossa vida mesmo, não pode? Às vezes a gente está no nosso meio de trabalho, na nossa casa, a vida é um inferno. A minha vida é um inferno. Eu não preciso ir para um outro plano para ter um inferno. E aí nós começamos a compreender e tirar essa mística. Se não existe céu, não existe inferno, a minha vida é contemplada pela misericórdia e pelo amor divino. Não é por castigo. E quem perdoa não é Deus, porque Ele não se sente magoado conosco. Ele olha para a gente como criança. É uma criança rebelde. Quando uma criança faz uma malcriação, você agride a criança? Não, você diz, ela é criança, não entende nada. Um dia ela vai entender, eu vou educá-la. Deus é a mesma coisa. Ora, se Ele não castiga, ninguém tem autorização de castigar. Quem castiga a nós mesmos? Nós. Porque a lei de Deus está escrita na consciência. Quando você erra, quem é o primeiro a te acusar? A tua consciência. Você tem que pedir desculpa. Você tem que pedir desculpa. Tu agrediu o Flávio. Não, eu não vou pedir não, ele não merece não. Esse cara é orgulhoso, esse cara não sei o quê. Aí nós criamos obstáculos para entrarmos no fator humildade que Jesus nos ensinou. Ninguém entrará no reino dos céus senão por mim. Aí eu começo, vou pedir, não vou não. Aí eu olho para o Flávio, eu passo a calçada, vou para o outro lado. Ele vai entrar no elevador, falo, não, eu não vou não, deixa ele subir que depois eu subo. Por quê? Eu estou no trabalho, estou sob o efeito do orgulho e do egoísmo. Orgulho, eu sou mais importante. Egoísmo, eu sou o foco. Então, eu estou fora do universo de Deus. Estou afastando Deus de mim. Quando eu compreendo o contrário, eu errei o alvo, eu pequei na sua origem. Flávio, me desculpe. Acabou, me desculpe. Mamãe, me desculpe. Papai, eu errei, me desculpe. E aí você começa a liberar a você mesmo para crescer. Você deu um salto. E tem uma terceira lei, que é a lei de solidariedade. Gente, nós nunca fazemos nada sozinho. Nós somos seres gregários. Ninguém faz nada sozinho. Nós sempre estamos em grupo. E esse grupo nos influencia. E nós somos corresponsáveis pelo que ele faz se nós formos coniventes. Por isso que a nossa sociedade, muitas vezes, vê as imoralidades que acontecem e muita gente concordando e sendo conivente. Por quê? Porque não fazemos aquilo que os Espíritos ensinaram, Jesus nos ensinou, que é a moral, é a regra do bem proceder segundo a lei de Deus. Ora, se é a regra do bem proceder segundo a lei de Deus, eu sou moralista, eu sou um moralizado quando eu sigo a lei de Deus. Se alguém me convida a fazer alguma coisa contra a lei de Deus, eu sou obrigado a fazer? Não, não sou.
Mas se eu não faço e eu ajo, eu me posiciono, significa que a minha atitude vai contaminar dos outros. Então a minha moralização moraliza o outro. Não vou esperar que a moral venha de cima. Eu dou o exemplo. E o exemplo vem na casa espírita, no meu lar, no trabalho. Quando eu fizer isso, a nossa sociedade se tornará moralizada. E não vai precisar de leis humanas para nos coibir de fazermos aquilo que nós não deveríamos fazer. Importância da doutrina. E aí, meus irmãos, nós começamos a compreender por que é que acontecem essas tragédias, muitas vezes, na nossa caminhada terrena. Não é por acaso, não é punição. Os nossos irmãos que desencarnaram no voo da Voe Paz não estavam sendo punidos. Os nossos irmãos que morrem aí em tragédias de ônibus, navios e tudo mais, não é punição. Para eles é uma oportunidade de iluminação. Estão cumprindo uma lei que se chama lei divina de reajuste. Para nós que ficamos, sobra a dor, porque perdemos entes queridos, perdemos entre aspas, perdemos entes queridos que parte que eu não vou ver mais. Mas resta um consolo maior na nossa doutrina: ninguém morre. Ninguém morre. E Jesus ensinou isso. E muita gente não aprendeu isso. Jesus, quando foi crucificado na cruz, todo mundo olha para ele pregado numa cruz e não tira ele da cruz. Inclusive bota no pescoço Jesus com crucifixo. Só que Jesus ficou na cruz? Não. No terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou para a igreja. Para a igreja. O que é ressuscitar para nós? Ele voltou no corpo espiritual. Ele mostrou que a morte não existe. E ele mostrou para quem? Para uma mulher, Maria de Magdala, que era considerada mulher impura, por ter sido prostituta e sei o que na época. Ele mostrou: a morte não existe. Eu estou de volta. Meu corpo ficou, mas eu estou de volta. Se a morte não existe, por que a gente vai sofrer? A solidão, o afastamento é temporário. E muitas vezes nem temporário é, porque o Espírito está do nosso lado. É só você fazer mentalizar. Mentaliza. Uma amiga nossa, espírita, fez um acordo com a mãe: mãe, se você morrer primeiro que eu quero que você volte e me prove que a morte não existe. Pediu. Eu falei: cuidado com o que você pede. Sabe o que aconteceu? Ela foi trabalhar na reunião mediúnica na casa espírita, foi para casa. Chegou em casa, tomou banho, grande espelho no armário, ela de costa. Quando ela olha para o espelho, quem estava atrás? A mãe. Aí todos nós assim: eita, ela vai conversar com a mãe. Vai conversar. O que aconteceu com ela? Desmaiou. E olha o que a gente pede quando não está preparado. Desmaiou. E entrou em perturbação. Por quê? Ela foi socorrida. Depois que ela retornou a si, ela não queria vir para o centro espírita mais. E ficou em estado de perturbação. Com medo do estado de perturbação, levou 1 ano e meio para se recuperar. E a gente conversando com ela: mas, Sandra, por que aconteceu? Falei: não quero conversar sobre isso. Mas você não pediu, não fez um acordo com a sua mãe? Não quero saber disso não. Não quero saber de espírito não. Espírito é coisa do... Aí voltou a religião, ó. Lá atrás. Espírito é coisa do demônio. Demônio? Como assim? 1 ano e meio depois, ela se tratando, foi que ela voltou para o centro espírita, voltou ao trabalho e foi devagarinho para compreender o processo que ela tinha passado. De ter visto a mãe materializada como ela pediu. A mãe voltou. Ela não pediu, mas voltou. Ou seja, provou que a morte não existe. Então nós somos protegidos, nós somos albergados, nós somos amparados por uma mão divina que nos guia no sentido da plenitude e da pureza. E cada vez que a gente evolui, nós vamos tornando melhores. E não temamos, gente, a morte individual nem a morte coletiva. E quando acontecer, nós saibamos explicar: isso aconteceu por um motivo, lei de causa e efeito. Sem medo, sem nenhum mistério, sem misticismo, sem nada. Porque assim nós crescemos como espíritos e crescemos como coletividade. Tá bom? Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu espero ter trazido oportunidade do conhecimento desse assunto. Recebam o nosso abraço fraterno, tá certo? E um bom retorno aos lares.